Olá, bem-vindos ao podcast da nossa conta. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Casa Bicentenária, ele que também é escritor, empresário, advogado e também apresentador aqui do podcast, Paulo Cavalcante. Ô, minha amiga Bem-vindo, Fernanda, mas foi bom que Fernanda hoje ela deu uma inovada, ela meteu o escritor, faltou botar filósofo também. Aí eu vou ter que dizer que isso Fernanda Dourado é articulista, política, também eu vou dizer para ela que ela mora em Irecê, que é importante não esquecer isso. demais. Nós estamos recebendo aqui com muita honra, com muito prazer de receber aqui um amigo também, e tem ligado no meu presidente da FACEB, da Federação das Associações Empresariais e Sociais do Estado da Bahia. Clóvis Cedrais, seja muito bem-vindo. Vamos bater esse papo bacana aqui nesse nosso podcast, é da nossa conta. E é da nossa conta. Agora veja o tamanho da minha responsabilidade por quem estou sendo entrevistado. Né? Olha o currículo das pessoas aqui. Mas estou aqui à disposição. Eu acho que a gente, na verdade, Paulo, tem que nos unir, como somos unidos de fato, tanto institucional como no pessoal, para poder construir o que a sociedade empresarial espera de nós como líderes. Né? A gente reconhece muito o seu papel, como as associações comerciais todas reservam espaço que você deseja para reverberar suas posições, não é, para que a gente possa tomar posições juntos. E eu me orgulho muito de me relacionar da forma como me relaciono hoje com o cidadão Paulo Cavalcante, assim como com a ACB. Obrigado, eu fico feliz disso, né? Afinal de contas, eu estou aí representando o diretor institucional da sua federação, da nossa federação, e como você disse, eu acho que a gente, unido, é união. Né? Eu estava até dizendo, Fernando, essa semana aí, falando, eu acho que até o Niquel, que está aqui também na sala nos assistindo, descrevendo sobre a palavra protagonista. E eu dizendo, e eu falo que a palavra protagonismo, ela não deveria ser utilizado nas nossas classes empresariais, porque o protagonismo não para ser utilizado em referência a um presidente que esteja naquele momento exercendo aquela representatividade, porque ela é uma palavra coletiva, ela é uma palavra nas associações que tem o contexto de ser Protagonismo. protagonismo tem que ser da classe produtiva, de Isso. todas elas, e não apenas de De um uma única cidadão. pessoa que passa por ali naquela função. Então, isso aí que eu acho que é importante, como você falou, da união. Isso se estende, inclusive, não é só nosso estado da Bahia, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente viu que se associações de classe produtiva do nosso país, todas elas, não se unirem, a gente não vai ter voz para enfrentar exatamente as transformações que a gente está precisando. Não é isso, Flávio? Paulo, nós temos uma vantagem imensa sobre as demais, sem desmerecer nenhuma delas, que tem o respeito, a admiração, não é? Mas nós somos a única entidade múltipla no país. Ela nasceu com essa característica aqui na ACB, que é a entidade que representa o sentimento do comércio, indústria, agricultura, serviço, profissional liberal. Ela nasceu com essa característica e continua até hoje. As coisas foram acontecendo com o passar do tempo por razões diferentes, não é? Um por decreto, que foi o caso da criação de sindicatos, não é? E depois de algumas associações outras que, por questões políticas, alguém cria uma associação para representar muito mais o desejo dele, às vezes ele é um líder de fato, termina regimentando algumas pessoas, algumas lideranças, mas cumprir o papel que nós cumprimos é muito raro, até porque nós nem só somos uma entidade plural, como de fato somos, mas nós somos a mais capilar do Brasil. Mas já visto que na Bahia nós temos 146 associações comerciais e temos 2.380 no Brasil, o que dá a demonstração da dimensão. Ou seja, nós temos como falar para um público empresarial imenso que está à nossa disposição. Porque são associações comerciais que você liga e tem alguém lá atendendo. E a grande maioria delas hoje, para motivo de regozijo, inclusive, com sede própria, ou seja, que você tem a garantia de manutenção daquela entidade funcionando por um período muito mais longo. Isso foi muito feito em função do exercício da liderança, não é? De pessoas como você e outros tantos que passaram por aqui, que passaram pela federação, e outras associações que oferecem isso como modelo regional, não é? Das pessoas que se preocupam em defender o interesse do empresário, de defender quem produz, de criar alternativas de geração de emprego. Se me permite, eu tenho um exemplo fantástico para a cidade
para citar, de uma cidade pequena, de um cidadão que foi presidente da Associação Comercial de Brotas de Macaúbas. Brotas de Macaúbas é uma cidade aí da ordem de 12 mil habitantes, na região pobre, que é na Chapada Diamantina. E um cidadão que é empresário grande aqui em Salvador, já visto que aqui ele devia estar com 600 funcionários, mas ele entendeu que a atividade dele poderia ser exercida, parte dela, lá em Brotas. Porque ele tinha um call center, que ele faz cobrança para os clientes dele, ele tem administração do condomínio, e muito disso que ele poderia levar para elevar o nível da economia do município. E foi transferindo, ao longo de 4 anos, ele transferiu 250 funcionários. O prédio dele lá, para abrigar esses funcionários, é um monumento. Imagine você, uma cidade de 12 mil habitantes, chega uma empresa, coloca 250 funcionários, todo mundo fardado nas ruas. Estacionamento da moto, você chega lá, ar-condicionado, tudo. Elevou o nível. Aí ele entendeu que a cidade precisava melhorar, porque não comprava, ninguém conseguia comprar uma porta mais elaborada, louça sanitária, metais, não tinha loja de material de construção que recebesse cartão de crédito, botou uma empresa dessa natureza. É um líder. Aí 2 amigos dele, que eram do ramo, procuraram por eles que ia quebrar o negócio dele. Não, eu só botei para melhorar aqui, porque vocês não vendiam, mas eu vendo a empresa, vendeu. Botou academia no mesmo padrão. Aí botou um restaurante aqui, para o meu lazer, receber os meus amigos. Olha, quando as pessoas se preocupam em elevar o nível do município a este nível, não é? É uma demonstração de que é um cidadão que tem um dom da liderança muito forte e comprometimento com a economia local. Qual o nome dele? Edilson Campos. Qual é a cidade? Brotas de Macaúbas. Hoje ele tem de carteira assinada no município mais do que o restante do município inteiro, porque hoje ele tem 300 qual é a associação? Tem Associação Comercial de Brotas de Macaúbas. E ele que também Não, ele foi candidato a prefeito nessa última eleição e perdeu. Eu acho que foi um prejuízo da cidade. Eu conheço Edilson é exemplo, ele tinha uma empresa de condomínio. Isso, administrava empresa de condomínio, muito respeitado, ele é primo também de Vandilson, um amigo meu, advogado, eu conheci ele através disso. Aí eu lembro da história dele já no começo. Mas você viu isso na Assembleia? Na Assembleia que você viu essa história? Não. Ele é amigo de um amigo meu também na Assembleia Legislativa. Mas não é do seu namorado, não. Não. Não é namorado. Nada a ver, porque tudo fala disso que é meu namorado. Particularidade. Não, você entendeu? Não, bate-papo aqui não é nada tão sério assim, nós vamos falar de coisas sérias, mas é verdade. Nada a ver, é porque ele achou que era amigo do meu namorado, não. Mas vamos nessa. Eu quero saber o seguinte, esses exemplos, efetivamente, de produção, veja o que um ser, uma pessoa, um indivíduo faz e transforma o ambiente em que ele está inserido. E é isso que a gente procura com a Associação de Classe Empresária. Né? Então, vocês sabem também, você sabe disso, que você acompanha isso, que a gente defende, que eu defendo, e estou aí buscando isso no Brasil inteiro. E é isso que eu acho, Clóvis, que a gente pode nos ajudarmos muito, você pode ajudar muito esse movimento. Você e, inclusive, o Alfredo, nosso presidente da... Alfredo Cotati, que é o presidente da Confederação, dessas 2.380 entidades, né, de 27 federações, não é isso mesmo? Exatamente. 27 federações, que a gente, essa força para que a gente possa efetivamente transformar o nosso país. Eu acredito muito no associativismo, eu acredito muito que se a gente trabalhar coordenado, como por exemplo, a ideia nossa aqui da consciência cidadã participativa transformadora. Né? Como você sabe que a gente luta e acredita que se a gente efetivamente ensinar, né, e promover a consciência cidadã e o empreendedorismo, né, que são três projetos que a gente busca para que a gente transforme nosso país, para que a gente tenha voz, para que a classe empresária volte, para que a gente volte a ter voz. Na verdade, houve um afastamento da classe produtiva, toda ela, independente de toda ela, a classe produtiva se afastou da política, se afastou do poder partidário, ou seja, se afastou exatamente dessa questão que até o que você citou tentou voltar com o prefeito. Mas o que eu estou colocando é assim, se afastou por 2 motivos. Uma questão natural em relação ao mundo, o mundo fez isso, o mundo agiu dessa forma, eu tenho lido bastante livros sobre isso, procurando saber o entendimento desse afastamento, e a gente chega a uma conclusão que é por falta de cultura e de educação cívica, de educação cidadã. Então, essa educação cidadã,
que a gente está buscando resgatar, trazer para o Brasil. E quem mais pode ajudar são as associações de classe produtiva do Brasil. Não só a CA-CB, que é a mais capilar, a que tem mais condições de fazer isso em relação à sua dimensão, mas todas as federações, pode ser de agricultura, de agronegócio, de indústria, de comércio, de serviço, pode ser uma OAB, pode ser qualquer, as instituições filantrópicas, o terceiro setor. Se a gente nos unirmos com essa filosofia, a gente traz de novo uma consciência cidadã para que o povo brasileiro ele sinta-se pertencente a essa nação e exerça essa fração ideal do poder que a Constituição diz que todo poder emana do povo. Mas o povo tem que se sentir empoderado com essa fração de poder para poder exercer o poder e conseguir transformar o ambiente do qual a gente tanto reclama hoje, que eles próprios reclamam hoje. Porque reclamar todo mundo sabe, agora agir, fazer é raro. É isso que eu penso. O que é que você poderia contribuir? Ou você também, Fernando, que os repórteres também. Vamos aproveitar, Lopes, de fazer o contrário aqui. Vamos botar ela um pouquinho na ponta da parede, que ela já está no canto da parede. Preparada. Os repórteres também poderiam ajudar muito para essa transformação. Eu também acho. Eu acho que, como eu disse, né, ontem, o jornalismo é o guardião da informação, na minha concepção. E tem o poder de informar, de pesquisar, de apurar e realmente noticiar o que é verdade. E hoje em dia, com tanta desinformação, que há muita desinformação, a gente entra na internet e às vezes você não sabe o que é real e o que não é real. Então, acho que o jornalismo, nós como jornalistas, a maior contribuição que nós podemos dar é buscar a veracidade da informação. Porque muita informação que circula não é nada, não é real. São números fictícios. Às vezes, Paulo, eu mesmo já recebi textos com números, principalmente agora na época de políticas, com dados específicos. Bahia supera não sei o quê, Bahia com déficit, Bahia o PIB e tal. E as informações, quando você vai lá e vai pesquisar, realmente não são reais. Então, acho que a maior contribuição que nós, jornalistas, temos que dar é com a informação verídica, é buscar, é apurar e noticiar com seriedade. Para mim, é a nossa maior contribuição. Paulo, eu entendo o seguinte: nós temos uma escassez de líderes enorme, tá? E muito aconteceu do período da Revolução para cá. Inclusive, foi um dos grandes males do período da Revolução, foi o fato de ter sufocado as lideranças estudantis, com a extinção dos grêmios estudantis, que ali é onde emergiam as lideranças, né? Que inclusive formou vários deles, como Darcy Ribeiro, Antônio Carlos Magalhães, Leonel Brizola, e outros tantos que nasceram dos movimentos estudantis. E durante muitos anos, como Fernando Henrique, durante muitos anos quem dominou a nação foram esses líderes que saíram dessas bases. E essas lideranças empresariais hoje, que era quem podia estar formando opinião, não é? E conduzindo a nação, não é? Terminaram se afastando por receio de perseguição e uma série de outras coisas. Isso se tornou uma questão cultural. Eu tive em uma das reuniões da CACB, uma ocasião, e um dos presidentes de federação alegava que já não tinha mais interesse do empresariado de participar das reuniões e dizia na ocasião, como digo hoje, que o grande problema é da liderança. Se você tiver o líder para chamar, as pessoas vêm. Mas o líder, não adianta você ligar e chamar se ele não exercer esse papel, porque o cara vai acompanhar o líder. Aí eu citava como exemplo, inclusive, o seguinte: se nós não temos a capacidade mobilizadora de levar o empresário para Brasília, levar 500 empresários para discutir uma questão de lei que é de interesse nosso, eu acho que nós vamos ter que abrir mão disso e contratar um pastor evangélico que mobiliza a opinião, mobiliza as pessoas para fazer o papel que é nosso, porque eles têm capacidade mobilizadora. Eu acho que nós temos que exercitar isso, são cursos de liderança para fazer. Você é uma pessoa que inspira, inclusive, a liderança. Obrigado. Você tem a capacidade mobilizadora imensa e me orgulho muito, como disse antes, inclusive porque o pessoal nas associações no interior da Bahia lhe respeitam muito e desejam estar perto de você, ou seja, é uma demonstração de líder que está dando certo, que inspira os outros. A gente precisa muito disso. Olha, eu
Eu terminei me envolvendo muito no processo político partidário nessa eleição e tenho conversado com você, não tenho nenhuma pretensão política, nenhuma. Eu fui candidato a deputado em 98 e fui rejeitado pelas urnas, então não entendo que deva mais Você foi candidato a deputado? a deputado em E 98. por Feira de Santana? Não, eu pela Não, foi Bahia. Bahia, desculpa, mas a Feira de Santana é a sua base, no Era a caso. minha base, né? Aí não me elegi. Partido. Eu fui pelo PSC na ocasião. Aí não me elegi. Na ocasião, votei com César Borges, que era candidato a governador, que foi eleito. Aí não me elegi, mas não me afastei da política, porque eu acho que nós temos que cumprir esse papel de estimular o homem de bem, o cidadão de bem, que tenha boas ideias, para produzir. Eu cheguei no município de Ceabra e Juscelino, que era presidente da Associação Comercial até recentemente, tinha a pretensão, junto com um grupo de empresários, de lançar um candidato e eu achava que ele era um líder capaz de fazer isso. Fiz uma reunião com 30 líderes, 32 líderes empresariais, para discutir o modelo, inclusive formatar discurso do que era que poderia fazer para gerar emprego, uma série de situações. Um deles levanta de lá e diz assim: Clóvis, você fala aqui que tem a receita do bolo para geração de emprego. Deu uma receita aqui para Ceabra? 3. Eu digo, eu teria que fazer um estudo para saber o viés do município, vocação e tal, encadeamento produtivo para fazer isso. Mas, como vocês trataram aqui, você vê o que é. Vocês trataram aqui da dificuldade que vocês têm com a BR-242, que tem que fazer uma outra pista para tirar esse estrangulamento do centro da cidade. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma oportunidade de negócios. Porque, às vezes, a carreta passa por aqui, caindo os pedaços, vai para a Feira de Santana, consertar e comprar peça, porque não tem ninguém para fazer isso aqui. E vocês não preparam mão de obra das oficinas mecânicas para ir na DAF Caminhões, na Mercedes, Ford, Volkswagen e todas as outras, Scania, Volvo, para ter concessionários aqui e mão de obra qualificada aqui. Quando acontecer isso, você vai vender peças. Isso, hoje você não vende. Essa é uma situação. Ceabra não é a referência do turismo na Bahia, mas é a cidade, mas é o centro da Chapada. Ceabra não é a referência, mas é a cidade que tem o maior número de leitos de hotéis da Chapada Diamantina. E não aproveita isso, por que você não fazer um trabalho de mobilização das agências de Minas, do Rio, de São Paulo, para vender o turismo a partir daqui? O cidadão que vai para o Pati, para o Capão, para Lençóis, para Andaraí, não é para Pratinha, para as grutas de Iraquara, saindo, preparando vans, pessoas para fazer o guia e tudo mais, para você gerar emprego aqui. Essa questão de iniciativa do líder. Então, é por isso que tem que ser o líder para fazer essa mobilização. Deixa eu. Fala. É porque desde o início aqui da nossa conversa, Paulo, eu tenho percebido que o presidente da federação tem focado muito a respeito de liderança. A importância da liderança, te citando, te elogiando como líder, que ele realmente, Paulo Cavalcante, é um líder nato, isso é inquestionável, esse poder de mobilização dele. Mas eu quero te questionar a respeito da liderança consciente. Qual a sua opinião? Eu vi que o senhor fez uma palestra a respeito do líder do futuro. Como será esse líder do futuro? Quais as características que o senhor acha que uma pessoa precisa ter para liderar? Porque a gente vê muito, principalmente em locais públicos, não em iniciativas privadas, obviamente que deve ter, mas não estou falando do estado, nem de prefeitura, nem de município, não vou enumerar. Mas muitas vezes a pessoa que está ali à frente de uma administração, à frente de uma diretoria, não sabe liderar. E para ser empresário, obviamente, para estar à frente, tem que ter essa liderança. Ou seja, liderar e chefiar, na minha concepção, creio eu que seja diferente. E eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito disso. E também Paulo, porque Paulo é um líder nato. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas se perdem até na forma de falar, na forma de caminhar. Você deu o exemplo aí desse empresário de Brotas de Macaúbas, como ele teve uma visão muito ampla, né, de liderar, de gerir, e viu a necessidade ali da população de crescimento e de montar vários negócios em pouco tempo. Aí eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Olha, primeiro, para você liderar, você tem que
se desprender das amarras do passado, da pressão que o cidadão sentia que era exercida sobre eles, não é? E se preparar para liderar. Porque quando você tem o dom da liderança, às vezes você tem o dom da liderança, não tem o da oratória. E para você mobilizar, você tem que ser, de fato, um bom orador, você tem que se comunicar bem com pessoas. Aí você tem que se preparar para esse exercício também, não é? A forma de comunicação, de relacionamento com pessoas, influi muito. Então você não pode imaginar que você vai mobilizar pessoas, as pessoas acreditarem no que você está dizendo, se você se comunica mal. Então, o exercício da liderança envolve uma série de fatores, não é? Excelente. Tem pessoas que já têm o dom disso e é preparada por natureza, termina contribuindo muito. Mas para liderar tem que envolver uma série de ingredientes e as pessoas têm que estar preparadas. Aí existem casos de municípios que um município pequeno, aí tem um cidadão que lidera ali, as pessoas que são lideradas deles são nível intelectual, às vezes, um pouco mais baixo, sem desmerecer a cidade grande ou pequena, não é? Ele termina mobilizando e ele é um líder regional, nato, não é? E ele termina emergindo para outras funções lá fora, pelo quanto ele é reconhecido regionalmente. Eu cito um exemplo, Paulo, vale a pena, até você se comunica sempre com eles também, a Associação Comercial de Macaúbas. A Associação Comercial de Macaúbas tem um patrimônio hoje considerável e um caixa invejável. Não vou tratar de nomes aqui, o que pesa saber, mas eles fazem um trabalho regional. Aí eles envolvem associados da cidade de Buquira, de Ibipitanga, de Botuporã, e o pessoal vem para participar das reuniões lá, em que pese a distância de 80, 90 quilômetros, vem participar das reuniões da associação. Aí, tendo um grupo de associados ali, aí ele começa a criar a associação comercial no seu município para se libertar da associação comercial matriz ali, naquela região que é de Macaúbas, até porque o papel da associação ele é municipal e ele faz bem esse papel, ou seja, é uma demonstração de que nem só o cidadão, mas a entidade é uma entidade líder regional. Maravilha, né? maravilha. Mas deixa eu aproveitar para responder, para tentar contribuir, é o seguinte, alguns pontos que Clóvis colocou e você perguntou, eu vejo o seguinte, eu vejo, Clóvis, como uma questão cultural. O Brasil tem um problema, efetivamente, cultural. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? As pessoas nos acostumaram a dizer que religião, futebol e política não se discutia. Quando nós vivemos lá atrás, na época da ditadura, né, que a gente chama de ditadura, nossos pais eram muito preocupados com as faculdades, com as escolas, preocupados que a gente sumisse, que desaparecesse, porque as pessoas, às vezes, chamadas de subversivos, desapareciam, tal. Isso foi criando um afastamento da questão da política, né? E quando nós chegamos eu repito isso direto, quando nós chegamos em 1988, quando nós fizemos nossa Constituinte, e em 88 a gente fez a Constituição Nossa Cidadã, a Constituição é efetivamente, como eu canso de dizer às pessoas, Paulo, você é de direita, você é de esquerda, você é de extrema esquerda, o que é que você é? Eu digo, eu sou da Constituição Federal Brasileira. Eu sou cidadão brasileiro. Eu sou um cidadão capitalista, conforme está na Constituição, da livre iniciativa, conforme está na Constituição, da propriedade privada, da liberdade de expressão, certo? A liberdade está em cima de tudo, no direito do cidadão, na dúvida pro réu, ou seja, da dignidade da pessoa humana, mas também eu sou que tem tudo a ver com o lado do capitalismo, do lado da liberdade, mas também eu sou social, porque a Constituição Federal também o é, quando ela diz que todos nós somos iguais, independente de credo, independente da raça, da religião, da cor, da pele, do gênero, de tal, tá lá, todos somos iguais. Quando ele diz claramente todos nós teremos direito à educação pública, não era assim? Saúde pública, segurança pública, moradia, assistencialismo, saneamento. Quando ela diz que todos nós somos iguais e vamos ter direito todos iguais à eficiência desse serviço, óbvio que eu sou um cidadão brasileiro, político brasileiro, para garantir essas políticas públicas, sociais, então eu sou um cidadão brasileiro. Quando eu faço essa definição, eu digo e eu faço essa provocação dizendo o seguinte, qual foi o grande mal então, Paulo, como o cara lhe perguntou? Me diga como eu empregar as pessoas, me diga as soluções do meu município. Veja bem,
As soluções, como você falou, cada um tem a sua, eu do seu lado. Mas veja bem que uma coisa que é importante, que soluciona tudo, que é o fato, se você entendesse que ontem, eu digo sempre isso, que fica fácil entender, 1800, eu disse, Jorge, você está cansado de ouvir, mas olha, 1888, Princesa Isabel vai lá, pega um documentozinho e faz abolir. Agora ninguém mais é escravo no Brasil. Aí eu pergunto, para esses escravos que foram libertos, que estão em liberdade, o que muda na vida deles? Sem casa, sem educação, sem saber falar às vezes a língua, sem respeito, morando na casa do senhor de engenho, o que é que muda? Aí depois, 1889, um ano depois, vem Marechal Deodoro da Fonseca, da Guerra do Paraguai, diz agora isso aqui não é mais um império, isso aqui é uma república. Eu lhe pergunto, para quem morava nesse território chamado Brasil, sendo ele colônia, sendo ele império ou sendo ele república, essas pessoas tinham consciência do que é uma república? Aí você vai 100 anos depois, 1988, eu lhe pergunto a você, Constituição Cidadã, disseram tudo isso. Você, o poder emana do povo, você tem a fração desse poder? Democracia, eu lhe pergunto de novo. O povo que mora nesse território, lá que está no interior, que está lá longe, que está naquela situação de vulnerabilidade, que não tem televisão, que não tem informação, que não tem isso, não tem aquilo, que está naquela sem água, saneamento, sem nada. O que mudou para essa pessoa dizer que ele tem poder se ele não acredita no Estado, se não acredita nisso, se não tem educação, se ele não sabe nem ler nem escrever? Então, onde é que está o erro nosso? Nós deixamos de ensinar uma questão importante. Nós demos um diploma, nós diplomamos, demos um. Se você agora, com 18 anos de idade, você é um cidadão brasileiro, tome Clóvis Cedrais, você é obrigado, qualquer um de vocês, é obrigado a votar, a obrigação, você não é facultativo, não, se eu não sei o que é isso, não vou fazer. Não, você é obrigado a exercer esse diploma de cidadão brasileiro. É como se você, certo, fosse um médico, tivesse que fazer uma cirurgia no cérebro de alguém, obrigado, tome diploma de médico, e você não passou nem pelo curso infantil, você não passou pelo infantil, pelo primário, não passou pelo ginásio, não fez uma faculdade, não fez um vestibular, nada, e você virou advogado, engenheiro, vai fazer, obrigado a fazer prédio. Então, a cidadania, Clóvis, ela não foi ensinada. Então, se a gente tivesse a capacidade de exigir educação pública, saúde pública, segurança pública, justiça, saneamento, tudo que nos foi prometido, com os impostos que nos são cobrados. Nós estamos aí, nós empresários, todos discutindo as questões da carga tributária no Brasil, que é realmente absurda. Mas quando você pega e diz assim, Paulo, só mais um minutinho, só para. Não, tranquilo. Paulo, mais investimento. Não falta. Os percentuais do Produto Interno Bruto brasileiro, o percentual que a gente dispensa no nosso orçamento para educação e saúde, são proporcionais, e aí não são dados que eu não procurei, veja bem, doutora responsável pela informação. Nossa. Eu procurei pesquisar se os percentuais são exatamente iguais ou parecidos com o de primeiro mundo. Então, não é falta de grana, é falta de eficiência e competência. Então, só para lhe ajudar, quando um prefeito lhe perguntar como fazer, eu diria o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher esse potencial de cidadãos brasileiros. Eu vou deixar depois de você falar, para depois você falar, eu ainda vou trazer outra solução para ir tocar o barco. Paula Marca. Ô, Paulo, você pode. Aliás, a minha diferença de idade e sua é pequena. É pouquíssima. É verdade. Eu sou o vovô já de 5 netos, beleza. Eu só tenho um, então você deve ser mais. Eu sou mais velho que você. Eu tenho 72 anos, mas eu sou do tempo que você, para passar do primário para o ginásio, você tem que fazer o exame de admissão. Quando fazia o exame de admissão, é porque você não tinha escola pública o suficiente no ginásio para oferecer para todos que saíram do primário. Aí depois você ia para o curso secundário, que era científico, contabilidade, o que é que fosse, pedagógico. E aí, para você fazer o vestibular, você tem que fazer o vestibular, porque não tinha quantidade de faculdade suficiente para atender a todos que emergiram ali daquele grau intermediário. Aí veio o governo, um gesto de benevolência, não digo o governo, os deputados, senadores, quem criam as leis, aí estabelece cotas, não é? Cota para índio, cota para negros, para branco, pobre, o que quer que seja.
Aí você termina colocando na faculdade pessoas que não têm a qualificação. Se o vestibular, ou o Enem, é para fazer uma seleção, porque o governo não tem capacidade de colocar a faculdade em condições para todos, aí você faz o vestibular. E você termina não fazendo essa seleção dos melhores, você vai levando para prestar serviço à população pessoas desqualificadas. Sem nenhum desmerecimento para quem é pobre, preto, branco, índio, o que quer que seja. Mas você vai entregar isso, ou seja, na verdade, o que nos falta é a cobrança desse dever do político que nós elegemos. Este tipo de exercício que nós fazemos bem, não é? Que estamos despertando nos cidadãos o direito que ele tem de cobrar, de reivindicar e de opinar, é que pode mudar a sociedade. Beleza. Acho que, Pois não. em relação, o senhor falou aí das pessoas cobrarem, né? Eu sou apresentadora da Assembleia Legislativa há 22 anos. Já sou apresentadora de TV. Eu pensei que você nem tinha isso. Lívia. Tenho. Me surpreendi agora. Obrigada. Vou diminuir os aptativos em dourado, não falo tanto de tempo que você tem aqui, não. Porque quando você fala, calculam. Aí eu tô brincando, vou falar a verdade. Eu tenho aqui, vou diminuir, 15 anos. E lá no Parlamento Baiano, né, eu vejo muito, eu tô aqui, Sim, tô lá obviamente, quantos em anos? defesa. Ah, não, você vai calcular a minha idade. Não. Só isso. E eu vejo lá no Parlamento Baiano a preocupação de legisladores de votar esses projetos em benefícios da população, mas o que me causa muito estranheza é a população não saber qual o principal papel de um legislador. O legislador ele tem um papel de fiscalizar o executivo e elaborar leis. E eu já fiz matérias a respeito disso, eu me recordo, Paulo, logo no início mesmo que eu entrei no Parlamento Baiano, e eu fiz com a minha curiosidade de saber se as pessoas, eu fui para as ruas, na época, hoje eu sou apresentadora, na época eu era repórter de rua, para saber o que um deputado faz, o que um vereador faz, mas as pessoas realmente desconhecem. Então, eu acho que essa dificuldade de cobrança do legislador, tanto do legislador estadual, quanto do legislador municipal, quanto dos direitos que Paulo sempre lembra aqui, que a população tem que cobrar os seus direitos, eu acho que a população muitas vezes desconhece os direitos, muitas vezes estão acomodadas, na minha concepção. Aí vem o poder de mobilização, que o senhor citou aqui, que Paulo tem muito esse poder de mobilizar, a gente vê que ele consegue unir muita gente. Mas na sua opinião, qual seria a melhor forma de mostrar o entendimento para essas pessoas que desconhecem o que tem direito e também qual a função tanto do parlamento quanto do executivo e a importância da política? Porque muitas pessoas nem sequer querem falar a respeito de política, muitas nem foram votar. A gente teve uma eleição recentemente e eu vi aí na rua Qual foi muita gente. a quantidade de nulos e... Teve uma abstenção muito Quem grande. sabe, Vou olhar agora aqui, Veja bem, Dourado, eu acho que a sociedade organizada, quando falo da sociedade organizada, são as organizações todas, aí Sim. envolve a associação comercial, as igrejas, não é? E uma série de associações mais, de Sim. comunitárias e tudo mais, de fazer esse trabalho de conscientização, não é? Isso por etapas. Paulo criou o Consempre, que envolve uma série de organizações exatamente para a gente uniformizar a linguagem. Só que existe um universo de organizações, no Brasil são 800 mil, não é? Que às vezes não tem interesse de difundir essa informação, não é? E terminar iludindo, que não é a maioria delas, não é? Mas isso é um papel que tem que ser desprendido por cada um de nós líderes, de mostrar qual é o nosso papel, o que é que a gente tem de direito e o que é que nós temos de deveres, quais são as obrigações de cada um, mas isso ser passado. Olha, eu hoje posso dizer, e conversava hoje, antes do nosso encontro aqui com o Paulo, do quanto me orgulho hoje da CACB, da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, porque nós temos um líder, né? Está tendo a capacidade mobilizadora, transformando leis, porque o trabalho que ele está fazendo para regulamentar e extinguir uma série dessas bets
É um trabalho digno de nota. E nós não sabemos qual é o mal que isso causa. Eu vi meus filhos, por exemplo, reclamarem de saber que nós das associações comerciais, especialmente a CACB, estava lutando para taxar as importações que vinham lá do Shopee, Shein, Tá cheio. entendeu? E de todas as outras. E eles não tinham noção do mal que causava a eles aqui. Porque você está importando o emprego. Lembrou de mim. Desculpa aí. Mas essa discussão. Ela reclamou A também? gente teve. Ela reclamava também? Ah, para, explique para ela. Vai chegar lá na frente, vai faltar emprego para o filho dela. Quando ela tiver filho, que provavelmente ainda não tem pela idade, mas vai faltar emprego, porque esse emprego a gente está gerando lá onde produz. Aí você não paga imposto e você taxa a empresa brasileira. Aí o cidadão assim, sim, então por que não diminui a carga tributária no Brasil? Mas e por que não diminui a carga tributária? Sim, Porque a gente gasta mais do que arrecada. Aí você tem que criar novas taxas, aumentar, inclusive. Olha, no período Tiradentes foi morto por causa do quinto constitucional. Ele lutou contra um Muito quinto. importante isso aí. Ele lutou contra um quinto do que era produzido para pagar como imposto. Hoje nós estamos pagando 2/3, ou seja, o dobro. Esquartejaram ele, jogaram sal no lugar que ele foi enterrado para não nascer nada. Ou seja, isso foi com Tiradentes. Hoje nós estamos pagando o dobro e a reação é muito menor do que foi no passado. Vai chegar um ponto que o governo, para suprir a sua sanha arrecadadora, tudo que você produzir, você vai pagar de imposto. Você não vai ter nada. Vai ficar os filhos. Então, é uma perversidade o modelo que a gente adota aqui. Então, gerar emprego lá fora? Nunca. Não existe isso. Você tem que taxar. Inclusive, é que, na verdade, talvez você não saiba. Não deve saber mesmo. Não, uma coisa que eu vou dizer aqui agora. Se você produz hoje milho, você produz milho no Brasil. Você não pode vender o milho lá fora isentando o imposto de exportação, o imposto lá fora. Porque a Organização Mundial do Comércio não permite, que é dumping. Aí se o governo diz assim, eu vou gerar emprego aqui, fazendo o pessoal produzir, ganhar dinheiro com a produção e não vou cobrar imposto, que é para ficar mais barato para os outros países do mundo comprar o milho do Brasil. Não pode. E porque a gente tem que isentar o produto deles? Né? É uma proteção. Então, porque a gente tem que isentar o produto deles, não é, Paulo? Então, essa foi uma luta que nós travamos, assim como das Beto, nós estamos travando. Eu vi hoje uma entrevista de um cidadão, o William Rigoto. O William Rigoto foi do esquema de Betis com o futebol brasileiro. Ele mora em Portugal, ele é brasileiro. Essa entrevista? Na TV Senado. Sim. TV Senado, na CPI, Sim. na CPI do futebol. Tá. E ele dizendo, o São Paulo tomou de 5-0 do Palmeiras, eu apostei e ganhei muito dinheiro, porque eu sabia o resultado. Ele dizia isso. Ele dizendo isso. E ele citando o nome de jogadores, diz assim, você acha que o cara ganha X por mês de salário lá, e ele vai receber 50 mil reais para ele ser expulso em uma partida. Ele não vai receber, citou nome de jogador. Entendeu? Ele diz assim, o juiz ganha 6 mil reais por uma partida do Campeonato Brasileiro. Aí você vai lá e aposta e dá a ele 50 mil reais para ele marcar um pênalti e dar um cartão amarelo para um jogador do time A ou B. E ele não vai querer. O cara tem dignidade, tem que criar a família dele com dignidade. 6 mil reais não dá para criar. Quer dizer, ele dizendo isso. Ele dizendo isso. Aí Cajuru, que é o presidente da comissão, não, e Cajuru diz assim, aí ele diz, não me refiro a você, Cajuru, eu me refiro aqui a Romário, que é um homem de bem e tal, porque você me tratou mal, porque disse que eu sou mau caráter, que sou bandido. Aí, Cajuru, que eu nem esperei essa reação do Cajuru, pelo que ele é, ele disse, não, tudo bem. Aí você maltratou meus pais, minha mãe sofreram muito de ser tratado de bandido. Ele disse, não, tudo bem. Aí diz assim, você admite, depois, então eu quero lhe pedir desculpas aqui, pedir desculpa ao seu pai, sua mãe. Você admite que houve erro da sua parte? Admito, sim, eu errei. Então você é réu, eu confesso. Você quer ser chamado de quê? Não é? E o cara confessando tudo isso, e dando nomes, e os métodos, o modo de operando. Na maior naturalidade. Veja, deixa eu aproveitar para dizer o seguinte, qual é o nosso problema? Vou voltar, desculpa a insistência, mas todas as vezes que a gente vê um problema, a gente vai à questão da falta de capacidade do brasileiro
de fazer avaliações críticas, de ter capacidade interpretativa, né? A gente tem 29%, se não me engano, de analfabetos funcionais, são aqueles caras que sabem ler, escrever, mas não sabem interpretar um texto. Isso é real. Então a gente fica muito vulnerável, muito fáceis de cair em discursos vazios ou em falácias, né? Quando a gente efetivamente são meias verdades, né? E a gente também, apesar da complexidade que tem em cada assunto que a gente vai discutir aqui, como esses três que a gente falou de vez aqui, a gente falou da Betis, a gente falou do Chopin, Chopin, do imposto, e falamos mais de um que eu estou me esquecendo aqui, mas vamos voltar a ele aqui. Que foi o seguinte, nós estamos falando a nossa dificuldade de olhar, enxergar, foi a questão dos fake news, da desinformação. Da gente interpretar, olhar uma informação, olhar uma notícia, e a gente continuar com nossa liberdade, né? A liberdade, veja bem, a nossa liberdade de escolher, de optar por um político A ou um político B. E a liberdade do cara falar. Eu estava discutindo isso também essa semana, uma vez aqui sobre um desses podcasts. Porque eu dizia o seguinte, que a gente não pode, de hipótese alguma, abrir mão da nossa liberdade de expressão. Porque a gente já previu a calúnia, a difamação, está tudo lá previsto, né? O falso testemunho, está lá previsto todas as questões, 171, 10 artigos e tal. Então a gente já tem uma previsão legal para punir, para processar, para buscar nossos danos quando a gente for ofendido. Mas o cara tem o direito de dizer, né? Que diz que tem até que as pessoas pensam que quem disse foi aquele filósofo Voltaire, mas não foi uma mulher que disse, não sei o nome dela, que eu posso não concordar com uma única palavra que você está me dizendo, mas vou defender até a morte o direito de você ir a dizer, né? Dizer lá. Então, quer dizer, isso é a liberdade de expressão, é a base da democracia, né? Então, o que é que a gente está colocando aqui que é importante? A liberdade de iniciativa. E nós temos os órgãos fiscalizadores e controladores, né, que estão aí para isso também. E nós temos essa questão que você colocou, agora eu me lembrei qual foi, a questão da importação. Né, nós não temos a gente está discutindo, fica brigando, nós estamos brigando, fazendo uma luta grande na Abiquim também, lutando para que a gente possa ter protegido alguns produtos contra a China, principalmente, não é só a roupa, não é só o vestido, mas também produtos que estão invadindo o país. Né? Nós não podemos deixar de avaliar, de olhar uma visão ampla e ver, peraí, está tendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aí a comunidade europeia vai lá e proíbe os produtos da Rússia entrarem na Europa. Aí um mercado consumidor que tem grana e os Estados Unidos também não permite. Então a Rússia vai ter que botar esses produtos em algum lugar. A China se aproveitando lá porque está comprando gás mais barato. Aí a Rússia tem que botar e o Brasil abre as portas e diz, venha, que eu quero comprar seu produto. Aí ele manda para cá e chega navios e navios e navios e contêineres de mercadoria. E aí começamos com o comércio eletrônico, que ainda facilitou mais ainda, porque para você abrir, Fernanda, para você abrir no Brasil, você passa por uma disputa entre o Clóvis e eu saber muito disso, porque a gente luta muito contra isso, para mostrar isso, municipal, estadual e federal. E os órgãos fiscalizadores e controladores, apesar de eu estar vendo um avanço muito significativo, né, das instituições públicas em educar, em promover uma educação e não a punição, em ficar querendo cobrar imposto, mas se antes orientar. Eu estou vendo um avanço disso nos próprios presidentes de associações de classe, de controladoras e fiscalizadoras que vêm aqui conversar com a gente. Tive uma reunião com o sindicato dos auditores fiscais, espetacular, exatamente promovendo a orientação para que a gente não seja primeiro punido e multado antes de ser orientado. Muito bacana essa questão, mas eu só vou botar aqui só o assunto tanto dela, do imposto, que você falou do emprego, da carga tributária nossa, porque nós temos uma carga tributária realmente abusiva, aí vem com os exageros, que é o seguinte, que eu disse aqui também, vamos taxar, estava ontem no jornal, vamos taxar os super ricos, porque a gente prometeu que iria isentar até R$5.000, e a gente então vai os super ricos, pasmem, é o cara que recebe mais do que, se eu não me engano, eu não sei se é 1 milhão, mas é um dinheiro assim que não é super rico. Ao contrário, era o sonho de todo brasileiro.
Ou seja, todo brasileiro, se Super você fazer uma continha aqui simples, se você pegar o brasileiro, se ele deixasse de estar gastando o dinheiro dele com a escola pública, né, para o menino do curso infantil, para o primário, depois para o ginásio, depois da faculdade, que você gasta de 40 mil a 150 mil reais por ano, se você deixasse seu plano de saúde, você gasta mais alguns milhões por ano, se você verificasse isso quando você tem 3 filhos, 4 filhos, você vê que o brasileiro, já que você não tem um Estado, veja bem, eu não estou reclamando, gente, eu não estou reclamando do SUS, não, pelo amor de Deus, o SUS é excelente, é um dos melhores do mundo, eu reconheço isso, eu estou reclamando, como brasileiro, do que eu pago versus o que eu recebo. Nós reclamamos é que você não pode taxar mais e querer tirar mais das poucas galinhas de ovo de ouro que você tem, matar a galinha de ovo de ouro, você está matando. O que ele falou é isso, amanhã você não vai ter emprego para você, amanhã não vai ter. O que ele está dizendo é isso, o assistencialismo tem limite, quem paga o assistencialismo é você, sou eu, é ele, é as quem produz. Aqui. Quem produz e até desempregado está pagando o próprio assistencialismo, porque o produto fica mais caro, porque está no leite dele, está no pão dele, está na roupa que ele veste. Então, isso é importante entender. E essa falta de compreensão faz com que essa polarização de super ricos, que são quantos? 0, alguma coisa por cento do Brasil, que não vai modificar em nada a realidade brasileira e vai continuar querendo cobrar um tal de super rico que não tem mais, né? Porque não existe mais super rico. Ou seja, o super rico existe assim, quando o cara é super rico mesmo, faz que nem os caras lá de fora que pega 60% de sua fortuna e doa. Porque para o super rico, ele tem consciência exatamente disso. Você pega todos os exemplos que nós temos aí mundiais. Bill Gates. Exatamente. Que estão chegando aí. Aliás, quem são, onde as terceiro setor, as principais ONGs do mundo são bancadas por famílias ricas, né? Super ricas, famílias ricas, e fazem um trabalho fantástico. Então a gente precisa entender que o talento individual, as diferenças, elas vão continuar existindo. De qualquer forma, a gente nunca vai ter uma sociedade perfeita. Desculpa, eu falei muito. Tranquilo. Nunca vai ter uma sociedade perfeita, nem nunca vai ter uma democracia em que exista unanimidade. Ao contrário, a democracia faz parte do contraditório. É isso que eu queria colocar. Então, voltando. Consciência cidadã participativa transformadora é a única saída, acreditem nisso. Eu vou começar a botar aqui, me lembro disso, um QR Codezinho para vocês entrarem na consciência cidadã participativa transformadora e começarem a nos ajudar a transformar o nosso país. Desculpe, Clóvis, eu fiz uma propagandazinha aqui. Não, você terminou. Paulo, aí você fala da dificuldade de você empreender um negócio. O Estado da Bahia é o segundo pior desempenho em adesão à Lei de Liberdade Econômica. E o que é a Lei de Liberdade Econômica? É uma lei que foi criada há 5 anos atrás e nós lutamos muito, nós, a CACB, para que ela fosse implementada no Brasil. É a lei que diminui a dificuldade do cidadão que quer empreender o negócio. Pasmem, você quando dá entrada no processo na junta comercial, aí vai para a licença na prefeitura, que por sua vez manda o pessoal da Defesa Civil ver se a questão de extintores de incêndio está tudo ok, se é compatível com o tipo do empreendimento. Aí ele dá o ok, autoriza, diz que está tudo ok, mas tem que passar pelo corpo bombeiro para ter o crivo final. É burocracia demais. Aí você termina. Olha o que é a perversidade. Você cria um negócio hoje, aluga o imóvel para você registrar a sua empresa, contrata o funcionário e você começa o périplo para ter todos os processos de questão ambiental, defesa civil, aí o cara vai botar uma oficina mecânica e diz, não pode porque a oficina mecânica pode gerar ruído e barulho para os moradores da região. Então você tem um problema ambiental, aí o cara não bota. Às vezes a oficina não vai fazer barulho, porque ele só vai pintar carro ou consertar o motor do carro. Então a lei veio, a Lei de Liberdade Econômica, para dar licença provisória, você funciona. E depois, se gerar o problema, gerar o ruído, aí você dá o prazo para ele se adequar. E qual é esse prazo? Não, isso depende de cada atividade, né? Aí você tem o seguinte, na Bahia os municípios não aderiram a essas leis. Que é um equívoco. Então, para você se estabelecer na Bahia, é uma dificuldade. Nós somos o segundo pior estado em desempenho, ou seja, na adesão dos municípios à Lei de Liberdade Econômica. Esse é um trabalho que nós temos que empreender, nós das associações comerciais. Por que você acha que acontece isso? Falta de informação, falta de vontade, falta de iniciativa, falta de iniciativa dos gestores municipais e nossa também. Nossa, porque nós teríamos que estar cobrando isso. Eu vou passar a cobrar isso das associações comerciais. Não é?
para que eles cobrem dos próximos gestores. A minha intenção era de fazer um seminário de desenvolvimento econômico aqui na Bahia esse ano, mas como era ano eleitoral, nós terminamos postergando para fazer no próximo ano, e era um seminário de atração de investimentos. Aí você tem que envolver prefeitos, secretário de Desenvolvimento Econômico e grandes empresas que têm interesse para o cara pegar e preparar um material de encantamento do município e mostrar por que se instalar ali. Aí você vê o seguinte, como é que você faz isso se você não tem um município adaptado a um ambiente confortável e favorável para o cara se estabelecer ali? Burocracia imensa, taxas de tudo, não é? Então a Bahia tem, o estado de Goiás foi campeão. Você tem 1.100 atividades que o cidadão dá entrada no processo da junta, começa a funcionar amanhã. Qual estado? Estado de Goiás. Ronaldo Caiado deu um show, aí envolveu as prefeituras todas para fazer isso acontecer. Não por acaso o estado de Goiás hoje é o 8º maior PIB próximo da Bahia. Porque o estado se desenvolveu como um todo. No setor industrial, você vê o polo automotivo de Goiás, é um show. Segurança pública foi um negócio... A segurança pública, não é? E no setor agrícola também. Então, nós temos uma área imensa, isso poderia ser explorado, porque nós temos um estado muito grande, como nós conhecemos, a realidade do estado, e tem que ser feita uma política de produção da agricultura familiar, dos minifúndios. E existem recursos para isso, para você prender o homem no campo e diminuir o estresse pelo emprego no centro da cidade. E a agricultura familiar é fortíssima aqui no estado da Bahia. Olha que na Bahia nós até produzimos muito. Mas tinha que ser feito um serviço numa escala maior, até por conta da dimensão do nosso estado e dos minifúndios, não é? E você tirar o cidadão que está vindo para o centro em busca de conforto, não é? Hoje já tem a vantagem de ter iluminação na zona rural, a Bahia inteira tem isso, não é? Mas você precisava criar meios do cidadão se manter no campo. Ele saber que ele tem um meio de vida e ele não precisa vir procurar emprego na prefeitura, numa empresa do centro, que quando você concentra, Paulo, a riqueza, você atrai a miséria e a pobreza. Nosso estado é um exemplo disso, de concentração na região metropolitana, dos investimentos, da atração de investimentos, não é? Em detrimento de outras áreas. É verdade. Você é a favor de se manter cada município rico para poder as pessoas se manterem nos seus municípios e aí o crescimento... Ele não tem a necessidade de sair em busca do emprego como aquela corrida que acontecia para São Paulo no passado. O que você acha de fazer, começar a pensar e programar essa nossa caravana, a gente fazer um encontro desse nos principais... pelo menos a gente não vai conseguir fazer, né? Você falou que são 147. Isso. Mas eu acho que a gente conseguiria fazer uma boa parte. Nós podemos fazer isso regional, convidar secretários de desenvolvimento econômico, secretário da fazenda dos municípios em seminários regionais com as associações por região. Eu acho que isso é interessante, até porque isso não dói para eles, isso não é perda. Ao contrário, é a conscientização de que você vai facilitar para quem quer se estabelecer e para gerar emprego e renda para o município. O que falta, na verdade, é consciência. Vai ser excelente. Hein? Se pegar por regiões, essa visitação vai ser excelente, né? Pegar em cada região. Uma coisa que a gente está trabalhando, até por você, eu estou lá representando você na FACEB, a FACEB lá no Sebrae, né? E também estou lá assistindo, né? Sou seu reserva lá da Sebrae. Eu reservo que é quem mais entra em campo. Mas precisa preservar para coisas sérias. Deixa que o dia a dia do BAB eu participo, mas coisa séria, você é o presidente que vai lá. Deixa eu lhe colocar qual é a ideia que está colocando. A gente está querendo exatamente isso. É uma necessidade tanto dos bancos, né, o BNB, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Sebrae com fundo também, com o Fundeb, está buscando exatamente promover maior financiamento, mais empréstimos, mais desenvolvimento para o estado da Bahia. Então, é isso que nós estamos fazendo lá agora, que você sabe, que você me confiou. E a gente está fazendo isso, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho também. Quer dizer, então, além disso, a gente viu aí, nós vimos agora, o BNDES liberando uma quantidade enorme de dinheiro para as micros e pequenas empresas. A gente vê o Sebrae querendo com fundo, garantir essa questão. A gente vê o BNB fazendo um trabalho espetacular. Grandioso. Que estava aqui, Pedro, como é que ele falou?
do alfinete ao foguete, o BNB está presente. Até registrar aqui que até também o superintendente da Caixa Econômica Federal disse assim: peraí, eu também empresto dinheiro, não só casa não só que ela está cada discutindo lá. Então, qual é a ideia? A ideia é essa, é esse mutirão de pessoas com boas ações, como você falou, e querendo fazer o melhor para o nosso Estado, a promoção, e com o Estado presente também, né? Não pode deixar de ter aí nosso querido Ângelo Almeida, que também é do Conselho e também está lá como exatamente secretário de desenvolvimento, e é de Feira de Santana também, não é de Irecê, mas é de Feira de Santana. A gente poderia fazer isso, acho que é uma provocação para que a gente não deixe sair daqui sem uma proposição, que a gente normalmente faz uma questão, depois faz uma questão propositiva. Eu acho que essa é uma boa proposição, não é? Porque se nós... Paulo, você acabou de falar aí da questão das linhas de crédito existentes na rede bancária. E, às vezes, o que falta é orientação cidadão lá na ponta, né? É isso aí. O recurso existe, e quem se aproveita disso é o cara que tem um bom consultor para contratar, não é? Existe o fundo de aval, não é? É isso que eu estou falando. Exatamente. Existe o fundo de aval que facilita e diminui as taxas para quem vai tomar o dinheiro, e a gente só precisa de fazer uma coisa, é dar orientação ao cidadão de que o recurso existe, que ele deve aplicar bem para ter retorno e não ter dificuldade do pagamento. Se nós cumprirmos essa missão, acho que nós estamos fazendo... Vamos fazer isso. Estamos juntos. Eu estou preocupado com ele, vai ter para a Feira de Santana, voltar para a cidade dele. Me diga só uma coisa, você disse que, só para não deixar de atender a Eduardo Salles, que inclusive tem uma vitória fantástica, né? Parece que ele conseguiu aí que o governo do estado realmente revesse essa situação. E você demora quanto tempo de feira para cá, se você marcar um compromisso, você... Eu não tenho como, em horário algum, a não ser que seja de madrugada, fazer de Feira de Santana para aqui, sem calcular, no mínimo 2h30 com risco. É inacreditável, não? 2h30. A gente está falando de desenvolvimento econômico, infraestrutura, logística, entrega, e a gente tem uma coisa tão básica, que é duas cidades que eu me lembro que a gente poderia até dizer, hoje, mas não, né? E hoje a gente não pode dizer isso, porque a gente tem que andar com 80 km por hora, mas eu me lembro que antes de Feira de Santana, quando tinha de micareta, eu não sei se tem até hoje lá, tem micareta, eu ia muito lá que eu tenho um grande amigo lá, você deve conhecer, que é João Torres, que o pai dele era da feira da Volkswagen, Joãozinho. João Dantas Torres. Joãozinho, que fez um documentário muito bacana agora, sobre o filho dele, né, que é um documentário legal. E ele era muito meu amigo, e ele tinha um SP2, e a gente ia para a Feira de Santana. Lembro. E aí... e era rápido, não se passava tanto tempo, não. Mas também o fluxo de veículo era muito menor. Eu posso lhe assegurar agora, sim. Eu vou voltar para... Que eu fico no buraco, com o SP2 eu caio no buraco e não saía, né? Eu posso lhe assegurar que num horário como esse, eu aproximo de 3 horas. Porque a chegada em Feira de Santana, assim como em Salvador pela manhã, é angustiante. A partir da BR-101 até chegar em Feira, é uma fila intensa, intermitente. BA-52 também, né? Não. Confundi. Para você sair da BR-101, não é? Do viaduto da BR-101 para chegar em Feira de Santana, que são 16 quilômetros, aí você vai pegar ali fila intermitente até chegar porque existe um gargalo na hora que chega em Feira de Santana, que é a entrada para o anel de contorno ali, saindo ou para a Serrinha, ou pegando em direção ao Hospital Clériston Andrade, ou quem vai para Jequié, que pega sempre a via da esquerda. Aí é um sofrimento, é uma tortura, que engarrafa ali e não consegue Eu já fiquei 8 horas no engarrafamento quando fui para Irecê. Naquele gargalo. Agora, para fazer justiça, Eduardo Salles deu um show, lutou, ele é um dos grandes responsáveis por tudo que está acontecendo, né? Ele é um deputado que representa bem o nosso sentimento, engajado, responsabilíssimo, e a gente tem que dar nota a ele por tudo que foi feito. Assina e endosso tudo que você disse. Eduardo Salles é um deputado... E comprometido. E com a produtividade, com o que é justo, eu diria você. Lógico. Vamos lá, meu amigo, me diga o que é que você... Fernanda, você quer fazer uma pergunta mais? Por favor, que nós estamos chegando já no horário do meu amigo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Então, eu discutiria bem mais assuntos, principalmente falando ali da cidade de Feira de Santana. Só pergunta ao nosso presidente. Eu quero saber, o senhor é de Feira de Santana, né? Mora no município de Feira de Santana. Eu já morei em Feira de Santana. Só uma pergunta, viu? E quando eu passo Feira de Santana, que é uma cidade que é um entroncamento rodoviário,
que é uma cidade que passa ali muitas pessoas por ali. Tem um Você passa crescimento para onde? para Irecê. Minha cidade linda. Não é Dourada. É Dourado? É, não, Dourado, Amigo. todo mundo fala de Irecê. Diga. E aí, quando a gente passa ali, Cedrais, ó, eu lembrei eu tenho um Humberto Cedrais também, que é ex-deputado, né? Isso. E a gente passa por ali, um trocamento rodoviário. A cidade de Feira de Santana é pujante. Eu lembro que em 99, quando a gente foi morar lá, eu e minha família toda, meus pais, meu irmão gêmeo, eu cheguei, imagina, eu cheguei de Irecê e fui para Feira de Santana. Eu já achava aquilo ali grandioso. Aí quando eu volto à Feira de Santana, passo por ali, dou uma volta, a cidade está em crescimento avassalador. A cidade tem crescido absurdamente. É a sexta cidade em maior crescimento populacional de todo o Brasil, acho que da Bahia, eu acho que é da Bahia, se eu não me engano. E tem 657 mil habitantes, uma cidade gigantesca, a segunda maior aqui, né? Do estado. Do estado da Bahia. Aí eu gostaria de saber a respeito qual a expectativa em relação à Feira de Santana, ainda mais a Feira de Santana, porque a gente vê que o crescimento de Feira de Santana deu um salto assim absurdo. Não sei se as pessoas que moram lá, os feirenses, É perceptível. É perceptível. percebe, porque muitas vezes a gente que está lá no município, a gente não percebe, né? É igual quando a gente vai envelhecendo, às vezes a gente não percebe, a gente olha a foto, só percebe depois que olha a foto. Fernanda, deixa eu lhe passar aqui. Feira de Santana, aí dizia antes aqui a Paulo, que o PIB de Feira de Santana cresce proporcionalmente maior do que a população. Ou seja, a população está enriquecendo em Feira de Santana, felizmente. Alguém que vai se dizer assim, mas essa riqueza não está chegando em mim, não é? Pode Quem estiver acontecer. assistindo pode dizer isso, né? Pode, não é? Mas a cidade de Feira de Santana, pela sua localização, tem uma vocação fortíssima para a logística e ela é uma vitrine imensa para quem quer empreender um negócio de nível nacional, porque tem passagem de pessoas do país inteiro por Feira de Santana para o deslocamento de norte a sul, você obrigatoriamente tem que passar por ali. E isso favorece muito. Aí ela se torna uma vitrine para qualquer grande empreendimento ali. Isso favorece. E sem contar a facilidade que você tem de escoamento da produção. É verdade. É verdade. Na proximidade do porto, do aeroporto, não é? As principais rodovias do país cruzam em Feira de Santana, que é BR-101 e 116, além da BR-324. Então, isso favorece muito para que essas coisas aconteçam lá. Eu acho que nós poderíamos até explorar um pouco mais dessa vocação de feira. E vou lhe dizer melhor aqui. Eu acho, e tenho conversado com as lideranças empresariais em feira, que nós temos que ter uma preocupação com o futuro, com o advento da ponte. Os efeitos da ponte na economia de feira no futuro. Aí, quais seriam os efeitos ali? Eu acho que vai ser melhor ou pior? Pior. Pior, né? Pior porque você vai ter um fluxo de carretas de grãos, pessoal que vem do sul do estado, que obrigatoriamente passaria ali pela BR-101 para vir para Salvador, já não vem mais, não é? Então você tem uma série de fatores que contribuem para isso. Essa preocupação eu tenho hoje. Mas você acabou de dizer... Né? Sim. Você acabou de dizer, você acabou de dizer que você passa 12 horas ou 3 horas. Olha bem que absurdo. É uma coisa até que a gente precisa depois chamar o seu Cláudio Vilas Boas, né, que é o nosso CEO da Ponte, para vir bater um papo com a gente aqui Perfeito. também. Antes que Eduardo Salles chame. Não, mas Paulo, eu entendo que o problema de Feira de Santana pode ser resolvido com a via tripla, você triplicar a via, não é? Então não é você tirar o fluxo, porque eu quero conviver com um movimento intenso na cidade de Feira de Santana. Eu não quero esvaziar o movimento de feira, não, porque quando você tira esse fluxo, você diminui o consumo de restaurante das pessoas que passam por Feira de Santana, você diminui o serviço do borracheiro, o abastecimento de veículos, oficina mecânica, casa de peças e de conhecimento das pessoas que passam a ter da cidade de Feira de Santana. Você não vê uma cidade no estado da Bahia, cidade pequena, que se desenvolva se ela estiver longe das rodovias. Verdade, você falou tudo, viu? Gente, só para não deixar, eu não estou dizendo nada, não estou comentando nada, porque eu procuro mesmo estudar mais para poder depois eu dar uma opinião. Efetivamente, eu acho
Dois aspectos. Um, que a gente precisa, como diz você, como você mesmo falou, e você disse antes aqui, eu adorei, você fez assim, a Bahia toda ela tem que crescer uniforme, tem que olhar para dentro do interior e ver que a gente tem potenciais e começou a falar sobre essa questão, para não deixar que as pessoas sejam atraídas, lembra? Pela riqueza e tal. Então a gente precisa efetivamente abrir, ser altruísta em relação a deixar também que as outras... Não, mas eu admito que o advento da ponte é bom para a Bahia, como um todo. Mas Feira de Santana tem que se preocupar em suprir essa eventual perda. Pronto. Não é? Aí, tem que ser agora, criativo para isso. Agora, você vai botar um projeto como esse para não sacrificar a economia especificamente de feira? Não, aí seria um crime. Aí deixa eu colocar para você uma coisa que eu penso é o seguinte, eu fico triste com o fato da gente pagar tanto imposto, dois fatos eu me preocupo. Um, é uma pena que a gente precise, para fazer uma ponte, trazer construtores internacionais, seja qual for. Eu não estou falando do país, estou falando que nós deveríamos ter condições, como brasileiro, com a paixão que a gente tem pelo nosso país, de ter empreiteiras e engenheiros, construtores capazes de fazer muito mais do que uma pontezinha de Itaparica. Depois não vai dizer que pontezinha, eu falei, estou falando pontezinha no sentido do seguinte. Eu estou falando pontezinha. Depois me chama Cláudio Vilafosa aqui e vai reclamar. Eu estou só dizendo que a ponte, quando você vê, quando você assiste a história um pouquinho, que você vê aquele vídeo que você assistiu da China na pandemia construindo um hospital. Lembra disso? Apareceu por causa daquela velocidade. Depois você vê um cara mostrando como ontem, que eu estava ontem no CREA, lá aqui no evento que estava sendo maravilhoso aqui na Centro de Convenções, que é a confederação dos CREA, dos órgãos fiscalizadores estão fazendo. Eu vi o presidente, né, o nosso Alexandre Landim, mostrando um prédio sendo feito, acho que foi na Europa, acho que foi na Espanha, um hotel construído em 14 dias. E você viu um Amazon vendendo casa por R$133 mil, chegando, você pedindo pelo correio, a casa chegando embolapado, e você abre um container em casa. Então, quer dizer, claro que eu fico preocupado, que eu gostaria que o nosso país estivesse mais envolvido em relação a isso. Então, não seria uma ponte só, era para a gente rodear todo o Recôncavo Baiano com ponte, né? A gente tinha que ter ponte em todos os lugares, aliás, ponte sempre, né? Ponte nas relações, ponte com a política, ponte com as instituições, ponte com o ser humano, sempre ponte. Mas assim, eu queria mais e mais ponte. Inclusive, como você disse, o anel aquele círculo, o anel de Feira de Santana, já está na hora de triplicar. A gente precisa de infraestrutura para a gente crescer. Então, veja como é interessante. A gente não tem dinheiro, aumenta o imposto, quer ampliar o imposto, quer cobrar imposto, e a gente não tem eficiência. Essa é a realidade. O que me dói, o que eu luto, é pela eficiência dos nossos gestores na hora de fazer o seu serviço público. E para isso acontecer, se a gente não transformar a cultura do brasileiro, para que ele entenda que o público é dele e ele passe a fiscalizar, a acompanhar e contribuir com os projetos, com as questões, ir para reuniões de condomínio, como eu falo, a gente vai continuar tendo esse problema no nosso país. Paulo, é pertinente a preocupação quando você fala de um investimento dessa natureza não ter empresas da Bahia participando de um projeto dessa envergadura. Não por acaso, na lista da Forbes, dos bilionários da Forbes, você tem dos 26 bilionários do Nordeste, não figura um da Bahia. Mas você tem 13 do Ceará. Você tem 4 do Maranhão e 2 do Piauí. Então, o que nós temos que fazer é um trabalho de valorização do empresariado baiano, criando oportunidades e ele também se preparando. Né? O Estado, nem ninguém vai dar nada de graça a ninguém, não é para isso. Mas a gente tem que criar meios de valorizar a economia local. Nós tivemos empresa de referência na Bahia, que era empresa brasileira. Claro.
Internacional. Internacional. Odebrecht, Não temos mais. AES, Aí você tinha loja de IP, pra você tinha acabar- César Corrêa Ribeiro, Correia, Mendes Júnior, não é? e Barreto de Araújo. Barreto de Araújo e vários. Então, isso a gente precisa rever. É. E o Estado tem que se preocupar com isso também. Vamos lá, meu amigo, me diga, meu presidente Clóvis Cedrais, meu amigo, o que é que você diria aí para essa plateia que estão querendo escutar? O que é que você diria com palavras finais suas aí para a gente ficar aqui tranquilo? O que a gente tem para transmitir para vocês é o sentimento de que as pessoas têm que... Está perguntando onde é que o calo aperta, ainda diz, onde é que eu perguntar, o senhor disse o calo aperta, tem que perguntar isso mesmo, antes de acabar. Antes você termina, ele tem que perguntar aonde seu calo aperta. Você, como presidente da associação, qual é a sua. Obrigado. Qual é a sua. O que é que você. Onde é que seu calo aperta? O que é que você poderia dizer? Meu calo aperta aqui, Paulo. Olha, como presidente da federação, eu não tenho o que reclamar, porque a relação com as associações eu considero que é uma relação madura e elas, de fato, é o meu papel, né, de reger esse agrupamento de entidades, né? Eles confiam na liderança, participam, você conhece bem como eles agem, e a gente tem cumprido o papel bem de levar uma boa mensagem e fazer a transformação lá na ponta, que é uma coisa que você defende tanto. Não é? Onde o calo aperta, na verdade, é na relação com de quem arrecada com quem paga, não é? Porque a sanha arrecadadora é muito maior do que a capacidade de pagamento, que leva empresas a dificuldades terríveis por falta de sensibilidade de quem quer arrecadar mais sem querer reduzir despesas. Esse é um calo, de fato, e a gente... Então a reforma administrativa você acha que é essencial, fundamental, indispensável. Eu também concordo com você. Para finalizar aqui agora... Pois não. De uma certa forma, a Feira de Santana foi provocada, e brinquei aqui com vocês, é o seguinte... Eu, até por defender tanto os companheiros de outros municípios que vão estar nos assistindo aqui, vão ficar com ciúmes depois, mas eu não posso levar essa mensagem. Feira de Santana é a cidade mais importante do estado. Né? Até a capital do estado, nós escolhemos uma avenida para colocar lá no final da avenida. Era aqui é o balneário, como é que você falou? Não, aqui é um balneário nosso, de Feira de Santana, porque a capital do trabalho é lá. Né? Lá é a capital do trabalho, aqui é um balneário. Inclusive, o governo do estado nós mandamos, né? O governo do estado é nosso, lá de Feira. Feira de Santana, né, o governador é. Mas tem um detalhe também. Nós já mandamos um administrador para o nosso balneário aqui. Foi? Foi. Mandar um João Henrique. Se precisar, a gente manda outro. Tá bom. Ele disputa comigo ainda, isso aí, tá vendo? Bem, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez aqui a Paulo, né, por estar aqui ao meu lado nessa discussão tão proveitosa, né, uma discussão profunda, mas de forma tranquila, distraída, descontraída, né, Paulo? E muito gostosa, sempre aprendendo, porque a gente falou aqui a respeito de diversos assuntos, de pets, de bets, da Shopee, de lideranças, do empresariado, da Ponte Salvador Itaparica, dessa união da Federação da Associação Comercial da Bahia com a Associação Comercial da Bahia, falando a respeito desses projetos futuros que tem tanto a federação quanto a associação de viajar em todas as regiões, conhecendo ainda mais de perto todos os municípios. Quando o senhor fala a respeito dessa interiorização da pujança também na interiorização de todo o estado, eu achei de extrema importância, né? Porque quando cresce lá, não precisa as pessoas saírem de lá, né, para vir para a capital, porque quando vem para a capital é muito dispendioso, sabe, Paulo? Porque muitas vezes é aluguel, é alimentação, é transporte. A gente vê que quando agora está na... sempre os que vêm com qualificação suficiente para ocupar o mercado. Para ocupar o mercado. E a gente percebe que com o crescimento da educação também e as faculdades no interior, tem parado isso e as pessoas estão fazendo a faculdade no interior e ficando por lá. Quando vinham por cá, eles passavam por maus bocados, muitas vezes, indo para casa de estudante, tendo que trabalhar dia e noite, fazendo faculdade à noite para trabalhar, para se sustentar. A vida no campo, eu estou falando isso porque eu sei o que é. Eu sou do interior, eu sou de Uruçai, conheço pessoas lá, então é bem diferente da capital. E para se conseguir algo, para se batalhar, eu acho que a luta é um pouco mais árdua.
é um pouco mais árdua. Mas eu fico muito feliz vendo que o senhor tem esse pensamento e que está buscando isso e que vão aí rodar as regiões. Eu com certeza a minha região, a região de Irecê, será contemplada, porque é uma cidade muito forte, que representa ali 23 municípios circunvizinhos. Então, com certeza, Irecê será contemplada, né? Na minha opinião. Mas obrigada. E a associação de lá é operosa. É? Ai, maravilha. Gente, eu Obrigada. tenho a agradecer esse papo descontraído, mas levando exatamente que a importante mensagem de que efetivamente é a união, não é só a união da Associação Comercial Bicentenária ou da Federação das Associações Comerciais da Bahia e da Confederação com o nosso querido Alfredo, mas de todas as entidades de classe produtiva do país. Todas as entidades de classe, toda associação, seja sindicatos, o que for, como a gente falou, queremos o Consempre, tem o Fórum Empresarial, todos unidos, com um propósito suprassegmental e suprapartidário. Propósito de quem quer um país, um propósito de Estado brasileiro, de nação brasileira, de quem quer um país melhor. Isso passa pela produtividade, pela produção de riqueza. Tudo que a gente falou aqui não adianta, né, sem se produzir riqueza. Essa é a nossa obrigação. E isso eu estendo um pouquinho, como eu falei, a todas as outras entidades, ao terceiro setor todo, né, todos que estão aí se beneficiando para isso, que tem pensamento de cidadania. Nós estamos falando em relação a nós também, como tudo, o liberal, os prestadores de serviço, as pessoas que estão aí, todo cidadão brasileiro precisa juntos fazermos essa transformação que o Brasil tanto merece e a gente é capaz de fazer. Acredite nessa. Muito obrigado, Clóvis, Fernandinha. Gente, pau na máquina. Vamos lá, curtam o negócio. Como é que diz? Compartilhe, joga lá nas associações comerciais todas e você das associações, passe para os seus associados para que a gente bombe aqui e a gente comece a poder, a partir daí, fazer novas e novas ações como essa, que são importantes para todos nós. Obrigado. Obrigada. Juntos, Paula Marques. Vamos lá, de novo, esse brinde aqui, ó, ao vivo e ao cores. É o uísque, viu, gente? Obrigada.